Porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou hoje que o partido pode apoiar Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decida não concorrer à presidência em 2026. Na política, todo movimento conta, até o silêncio. A direita, pela primeira vez em anos, está rendida com a inelegibilidade de Bolsonaro. E é isso que temos visto no governador Tarcísio de Freitas. Muito mais do que uma simples reeleição, a sua postura pode moldar o futuro político do Brasil. O que ele vai realmente decidir para 2026? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Linha Direta Política. Antes de começar a análise do cenário atual, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo notícias diferentes da mídia conservadora. Hoje, a política brasileira está de olho na decisão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em uma série de movimentos e declarações, o nome dele se coloca como uma das principais opções para a presidência em 2026. Mas será que ele está mesmo se colocando como pré-candidato ou está apenas aguardando o cenário certo para isso? A expectativa é grande para a reunião entre Tarcísio e Bolsonaro nos próximos dias. Mas o que está por trás disso? E você, o que acha dessa estratégia de Tarcísio? Ele vai ser o candidato de Bolsonaro em 2026 ou vai se contentar com a reeleição? Deixe sua opinião nos comentários. Gilberto Kassab, presidente do PSD, falou que o partido pode apoiar nomes como Ratinho Júnior ou Eduardo Leite para 2026, caso Tarcísio decida não se candidatar à presidência. A informação foi dada em um contexto de bastidores e em meio ao movimento de vários nomes da direita que buscam espaço para o pleito presidencial. Mas o que está por trás disso? O próprio Tarcísio já afirmou publicamente que quer a reeleição como governador. Mas a pressão e os bastidores indicam que ele está em uma posição estratégica, aguardando a melhor hora para entrar na corrida presidencial. A última vez que o Tarcísio foi se reunir com Bolsonaro, que está em prisão domiciliar na casa dele, foi em 7 de agosto. A gente lembra que havia uma expectativa de que o Tarcísio fosse no dia 16 de setembro visitá-lo na semana passada, mas o ministro Alexandre de Moraes liberou a visita só na próxima segunda-feira, que é então dia 29. E quero destacar que nesse mesmo evento em Guarulhos, o Tarcísio reafirmou que é candidato à reeleição, como a Júlia disse há pouco, é o que ele sempre tem falado, ao menos publicamente, e negou um possível aval do Bolsonaro à candidatura dele. Fato é que a gente precisa esperar essa reunião de segunda-feira para que a gente saiba o que vai sair desse encontro. Mas hoje o nosso Gerson Camarote traz uma apuração de que o Tarcísio tem dito a interlocutores, tem dito em conversas reservadas, de que não pretende disputar a presidência. E entre os motivos apontados a ele, como relata o Camarote, estão a fragmentação na direita e a possível perda de um respaldo da família Bolsonaro para se viabilizar candidato. A gente lembra que o Tarcísio teve embates recentes com o Eduardo Bolsonaro nesse sentido. Mas tem uma parte dos aliados, eu hoje estava conversando com alguns aliados do Tarcísio, parte dos aliados dele mostra um certo ceticismo com o que ele tem dito a respeito de se candidatar à reeleição, que é o que ele tem dito. Um deles, eu ouvindo hoje esse aliado, ele disse, não sei se eu creio nisso não, de que ele não quer se candidatar à presidência. E um outro fez uma avaliação de que o Tarcísio estaria ali no modo de espera, enquanto a direita está ali batendo cabeça, com vários possíveis pré-candidatos, ele está ali tocando a vida dele aqui no governo de São Paulo, com muitas agendas no interior, quero destacar aqui, focando, e aí quando a direita se organizar, se o nome dele for o escolhido, aí haveria essa possibilidade, mas isso segundo a avaliação de aliados do Tarcísio. Quero também lembrar algumas falas dele, que a Júlia disse agora há pouco, porque ele sempre diz publicamente isso, que é candidato à reeleição. Mas houve aquela fala emblemática dele, quando ele foi questionado sobre como seria um governo de centro-direita, qual seria o lema, e ele mencionou 40 anos em 4, em uma referência ali ao lema do Juscelino Kubitschek, e também, que era 50 anos em 5, e aí depois disse também que, caso fosse eleito presidente, o primeiro ato dele seria conceder um indulto a Bolsonaro. Então, essas articulações estão em andamento. Entre as disputas políticas mais intensas está a questão da unidade da direita. O Partido Progressista, liderado por Ciro Nogueira, colocou a unificação da direita
como um dos objetivos principais para 2026, com o risco de perder uma eleição já ganha. E aí entra a figura de Ratinho Júnior, que surge como uma opção viável para o PSD, inclusive com uma aprovação de 84% no Paraná. No entanto, o grande movimento por parte de Tarcísio é o de se mostrar distante da candidatura à presidência, mantendo uma postura de quem quer ganhar tempo até que a direita se organize. Esse é o jogo dele: manter-se no radar sem se comprometer, mas estar pronto caso as condições políticas favoreçam sua candidatura. Nos bastidores, as movimentações de Tarcísio causam polêmica. Alguns aliados afirmam que ele está em modo de espera, enquanto outros duvidam de sua declaração de que não se candidataria à presidência. Afinal, o governador tem a máquina de São Paulo em suas mãos e a possibilidade de avançar em sua reeleição. Mas o cenário político está muito aberto, com a falta de uma liderança forte à direita. E claro, o comportamento de Tarcísio é analisado a cada gesto. O mais recente foi o de afirmar que um eventual governo de centro-direita faria um indulto a Bolsonaro. Esse tipo de sinal pode gerar tanto apoio quanto críticas, principalmente no campo bolsonarista, que já demonstrou certa insatisfação com Tarcísio. Como o cenário está se desenhando para 2026, Tarcísio pode ser a peça-chave. No entanto, a fragmentação no campo da direita pode ser tanto uma oportunidade quanto uma armadilha para ele. O que se sabe é que ele está se preparando para o momento certo de entrar na disputa, mas também pode não querer dividir o campo político com Lula em 2026. E essa é uma dúvida que vai marcar os próximos anos. Será que ele vai assumir o papel de liderança no campo bolsonarista ou vai esperar mais tempo? As próximas semanas vão ser fundamentais para entender qual será a sua decisão. E você, o que acha desse cenário? Tarcísio está realmente afastando a presidência ou é só uma jogada política para não se comprometer? Deixe sua opinião nos comentários. Hoje até o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, fez uma publicação em uma rede social dizendo que ou a direita se unifica ou vão jogar fora uma eleição ganha outra vez, mas a gente vai ouvir agora uma fala do Tarcísio nessa agenda em Guarulhos. Fake, não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição, não tem nada disso. Eu vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele, é uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim. Bom, quero retomar essa fala do Kassab aí, dizendo, porque o Kassab também tem dito sempre, né? Tarcísio, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite. Eduardo Leite que se filiou mais recentemente ao PSD. E aí o que tem crescido ali nos bastidores é o nome do Ratinho Júnior, como uma alternativa, aí, como um plano B a Tarcísio de Freitas. E isso em meio a alguns números, por exemplo, na avaliação ali de aliados, a Quest, por exemplo, apontou que ele tem 84% de aprovação. No Paraná, simularam ali também a Quest um cenário de segundo turno, Ratinho Júnior com Lula, em que o Ratinho aparece ali com 32%, Lula com 44%. E o que eu apurei é que ali nos bastidores, Ratinho tem intensificado agendas, algumas delas até com Gilberto Kassab, presidente do PSD, com alguns setores estratégicos, economistas, intelectuais. Ele tem feito algumas agendas e nessa semana ele estava aqui em São Paulo, ele participou de um evento da Associação Comercial de São Paulo com o Kassab e no domingo à noite houve um jantar na casa do Gilberto Kassab. Eu apurei que também houve um jantar na casa do ex-ministro André Matarazzo, que também é do PSD. O Gilberto Kassab hoje negou que esse jantar na casa dele tenha tido qualquer conotação partidária ou eleitoral em uma agenda. E o próprio Ratinho, qual é o posicionamento dele sobre a eleição? Ele foi questionado essa semana sobre 2026 e disse que quem vai dizer quem é o candidato é o partido, no caso o PSD, no momento adequado. E é claro que 2026 se discute em 2026, mas que fica feliz pelo nome dele estar sendo discutido nacionalmente dentro do partido. E só uma curiosidade, o Tarcísio e o Ratinho, eles têm uma boa relação. Na época que o Tarcísio era ministro da Infraestrutura, estava tendo uma discussão sobre concessão de rodovias federais no Paraná, então eles se aproximaram nessa época. A gente vai ver agora um trecho do que disse o Kassab em uma agenda hoje cedo sobre isso. Vamos aguardar agora o desdobramento, as próximas semanas, com muita calma. A eleição presidencial é algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade. E o PSD, felizmente,
ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar. A aliança com outros partidos, sejam os partidos do Centrão ou outros, qualquer que seja o projeto, sempre é muito bem-vinda e, da nossa parte, o PSD de braços abertos para discutir, para apoiar, para ser apoiado, não é? Mas vamos aguardar antes das decisões, né? Em especial aquela que diz respeito ao governador Tarcísio. Então a grande pergunta que fica é: como vai ser o cenário da direita nas próximas eleições? Quem será o nome que vai unificar os diferentes grupos e conquistar o apoio dos eleitores? Tarcísio de Freitas vai realmente se lançar para a presidência ou será que outro nome vai surgir e dominar a corrida? E o que mais vai impactar essa disputa? Será que a direita vai conseguir superar a fragmentação ou teremos uma verdadeira batalha interna até 2026? Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você acha desse cenário e quem você acredita que pode ser o próximo grande candidato da direita. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo importante. Aqui no Linha Direta, a política é discutida de forma clara e direta. Nos vemos no próximo vídeo.